Aí eu fui tentar buscar por que eu resolvi fazer contabilidade, porque não tem ninguém da minha família nessa formação, né? E aí lá em casa meu pai foi dono de transportadora e a gente vivia igual o Alto da Compadecida, né? Do Chicó, Tamo falava, rico, tamo fica pobre. rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Então, assim, eu acho que a gestão também, ela traz até essa estabilidade, né, familiar ali dentro do lar, né? Como que um diagnóstico é feito para o empresário já tentar aí fazer um autodiagnóstico pensando, né, refletindo sobre a própria operação? Eu vi que tem problema no caixa, eu vi que tem problema no estoque, eu vi que eu tenho problema ali na logística. Em qual dessas eu vou atacar primeiro? Os dados contábeis têm que bater com os dados da controladoria, os dados gerenciais. A gente vai apresentar para esse nome 6 empresas que têm o perfil dele. Qual que você acha que ele vai escolher? Que tiver as melhores informações, né? A que tiver as melhores informações, porque isso vai trazer confiança. Eu brinco que gestão é para todo mundo, basta querer e ter força de vontade. Cansou, falou, olha, vou vender o meu negócio. Por que ele resolveu vender? Apareceu um concorrente querendo comprar a operação dele. E no ar, começando mais um episódio do BaiCast, o podcast da Baicon, onde falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E ninguém melhor para estar hoje no BaiCast do que aquela válvula fundamental para as vendas da empresa, que é a gestão. Marcos, seja muito bem-vindo ao BaiCast. Marcos é fundador da MaxUp, uma consultoria tanto de gestão estratégica quanto controladoria. Vai dar uma aula para a gente, porque que a gente tem que se preparar muito nesses números para a gente conseguir aí fazer a venda, a tão sonhada venda de empresa. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Quero engrandecer, enriquecer a empresa de vocês para vocês terem ainda mais resultado. Parabéns pelo projeto e tenho certeza que vamos trazer muitos ensinamentos pro pessoal. Quem está começando a nos escutar já pega papel e caneta para colocar a coisa em prática depois. Exatamente, vai vir muita coisa boa. Mas, Marcos, como que fundou essa ideia da MaxUp vir com essa dualidade, né? Tanto na gestão estratégica, e também conseguir trazer ali essa visão de controladoria, de acesso a números de forma mais rápida? Qual insight vocês tiveram? Bom, fundamos a MaxUp 7 anos atrás. Eu sempre trabalhei com consultoria. Trabalhei com empresas de consultoria de investimento lá atrás, 2006, 2007, com XP Investimentos. Depois migrei para a área de consultoria tributária e auditoria. E há 7 anos atrás eu reencontrei um grande amigo que era da infância, que é o Felipe Henrique, fundou a MaxUp comigo. E o Felipe tem pais matemáticos, sempre também foi muito das finanças. Eu sou contador, né? Então a gente se encontrou, fui visitar minha mãe, já não morava lá mais com a minha mãe. E a gente se encontrou e conversa vai, conversa vem. A gente sempre foi muito empreendedor. A gente, ao longo da nossa história, né? A gente sempre teve nossos trabalhos e algum negócio em paralelo. E uma das dores que a gente percebia, assim, eu atuava com grandes empresas, mas eu percebia nas conversas de amigos, empresas menores, que uma coisa era comum, né? Ninguém tinha uma gestão financeira eficiente. Sim. E a gente brinca lá na MaxUp que a gestão financeira ela é o coração ali, ela que bombeia o sangue para todas as outras esferas, né? Bombeia o sangue pro marketing, bombeia o sangue ali para as vendas, bombeia o sangue para a logística, para estoque, enfim. A operação financeira tem que estar organizada. Então, a gente teve essa visão aí, a gente, com essa veia empreendedora, a gente resolveu montar um negócio de consultoria para apoiar ali o pequeno e o médio a ter números confiáveis, principalmente, né? Porque muitas, às vezes, tem números, mas não tem confiança nenhuma naqueles dados. Então, é aquela informação que vem lá da contabilidade toda truncada, que ele não sabe ler aqueles números. Então, assim, o nosso papel, inicialmente, era traduzir os números, contar a história que os números contam para o empreendedor ter mais decisões mais assertivas. Então, inicialmente, a história foi essa, assim, sabe? E fundamental hoje, né, Marcos? Porque o foco de vocês é muito parecido com o da Baico, que são empresas de dono. Então, quando a gente trabalha com empresas que o fundador ainda está ali, não são grupos que vai ter ali uma visão plural, né, de vários profissionais, aí vai ter o controller interno, que vai ter uma equipe, né, na controladoria, uma equipe na tesouraria, uma equipe no administrativo, a gente sabe das limitações do nosso perfil de empresas. E quando você fala isso, é muito importante porque contabilidade geralmente não reflete a realidade de empresas do nosso perfil. Onde que o empresário, às vezes, ele tem lucros contábeis que, na verdade, não tem nem caixa para poder suportar aquela operação,
Ou o inverso, né? Às vezes, contabilmente é prejuízo, a gente não consegue justificar que a operação é rentável porque não cria esse lastro. Então, quando vocês entram nesse meio do caminho, no sentido de deixa eu ir para o coração e mostrar que aqui eu vou ter que melhorar essa área, vou ter que começar a formalizar talvez mais a minha parte fiscal, a minha parte contábil, ter budgets, estratégias pensadas para o crescimento da empresa, é onde que a gente começa a racionalizar talvez o pensamento do empresário, que está na cabeça dele, ele acha que vai conseguir fazer tudo, mas o dia a dia vai comendo ali tempo, tarefas, e a gente se perde nessa estrutura. Assim, uma coisa que é muito comum, né? O empreendedor, o pequeno e o médio empreendedor, você trouxe bem, né? A contabilidade é muito raro refletir a realidade do negócio. E por que não reflete? Eu comprei ali um item no hortifruti e isso não veio com nota. Eu vendi um item aqui que eu emiti um boleto, mas não emiti a nota. Por uma série de desorganizações de processos, né? Às vezes dentro da empresa. Então, a nossa visão inicialmente foi, vou colocar processos administrativos financeiros que eu vou pelo menos ter esses dados de registros meus, né? Meus que eu digo da empresa. Então, independente dos dados da contabilidade, a empresa passou, a partir da nossa entrada, passa a ter números confiáveis. Então, eu vendi 100, paguei 80 disso, 10 daquilo, sobrou outros 10. E aí, naturalmente, o empreendedor começa a enxergar o negócio dele numa ótica um pouco mais assertiva. Opa, por que eu gastei tanto de folha de pagamento? Por que eu gastei tanto de freelancer esse mês? Uhum. E aí as decisões começam a ser mais assertivas. Opa, vou falar com aquele setor ali que não dá para contratar mais tanto freelancer desse jeito, não. E N outras decisões que saem ao olhar os números, né? Então, quando você começa a olhar, cria esse ritual de gestão que a gente chama lá, de olhar os números todos os meses, isso naturalmente vai fazendo decisões mais assertivas. Então, assim, nosso papel inicialmente é introduzir esse processo administrativo, colocar controles que reflitam números confiáveis e, num segundo momento, quando a empresa já tem ali dados, muitas empresas que a gente entra hoje, que já tem informações, já tem setores, mas às vezes esses setores não se comunicam. Então, a gente, no papel da controladoria externa, né, a gente faz ali um papel de controladoria externa, que é pegar os dados lá do contábil, os dados da logística, os dados do fiscal, os dados do departamento pessoal, juntar isso tudo e fazer uma apresentação de resultados, né, que é esse ritual de gestão, para os sócios, para os diretores, para os gerentes, enfim, para o pessoal da gestão tomar decisão. A controladoria, então, em uma empresa desse perfil, ela vem conversando com o financeiro, com a gestão interna e conversando com a contabilidade para a gente chegar o mais próximo possível da realidade do negócio, mesmo sabendo que é uma empresa dinâmica, né, que cada segundo ela vai ter um posicionamento diferente, mas você, então, traz esse encontro das duas frentes. Exatamente. A controladoria vem nesse aspecto de ser mais, de trazer ali o setor, muitas vezes, que é o administrativo, ou contábil, ou financeiro, que às vezes é só um setor burocrático, né, que emite nota, emite boleto, paga, e transformar esses setores em setores mais estratégicos, que vão munir a controladoria, que no caso a gente faz esse papel, de um setor estratégico que vai consolidar esses dados e dar as informações mais assertivas para as pessoas, para os empreendedores tomarem as melhores decisões, sabe? E tudo começa, a gente sabe, por indicar muitos clientes, a MaxApp é uma das seletas empresas que a gente confia, porque tem muitas consultorias que às vezes não conseguem ter ali esse dinamismo com o empresário, não conseguem pegar no pé e, de fato, a gente tem que ser o chato, né, para poder educar, poder criar esses rituais, poder culturizar ali a empresa que não tenha isso, né, de uma forma tão implementada. Mas eu me lembro que a gente tinha feito um diagnóstico de entrada, e esse diagnóstico você trouxe um overview da BICO como um todo, mostrando assim um mapa, falando a gente tem que ir para cá porque aqui é o caminho que está com mais desafios, né, para a gente ir desdobrando, para não fazer tudo de uma vez, que não vai ser possível. Eu queria que você mostrasse, né, como que um diagnóstico é feito e para o empresário já tentar aí fazer um autodiagnóstico, pensando, né, refletindo sobre a própria operação. Legal. A gente, inicialmente, né, ao longo da nossa história, a gente inicialmente começava já com um projeto de consultoria. Então, eu vou vender um projeto para a BICO de 6 meses, 12 meses, e nós vamos ter esses entregáveis.
E por que a gente definia esses entregáveis, né? A entrega que a gente ia fazer mensalmente? Porque vinha a dor, né? A necessidade do empreendedor. Ah, eu tô com problema de fluxo de caixa, eu tô com problema de estoque, eu não tô vendendo bem. E o que a gente percebeu com o passar do tempo? Sim, existia esse problema, mas muitas vezes o problema, a causa raiz, né, que a gente chama lá, a gente roda o PDCA, vamos dizer assim, a causa raiz não era aquele fim. Era muitas vezes uma precificação equivocada, um processo de compra que não estava correto. Então a gente mudou um pouco a nossa estratégia, né? A gente faz consultoria para a gente mesmo, olha ali os nossos processos e a gente percebeu que era muito mais assertivo eu já colher esses dados iniciais das dores do empreendedor e fazer primeiro um diagnóstico, que a gente demora ali 30 dias, pego todos os dados, consolido todas as informações. Então, nosso time vai lá, conversa com o RH, faz entrevista com algumas pessoas chaves da operação, escuta dessas pessoas novas dores, porque uma coisa é a dor do empreendedor, que está ali num nível hierárquico diferente. Outra coisa é a dor ali de um gestor, de alguém da operação. E essas dores, muitas vezes, contribuem para algumas decisões mais assertivas. Então, a gente pega todas essas informações no diagnóstico, consolida isso em uma apresentação e um plano de ação. E então, assim, acho que você trouxe de diferenciação de outras consultorias, o grande diferencial que eu posso trazer da MaxUp é a questão do plano de ação. A gente é chato de verdade. Assim, eu brinco que se você contrata uma contabilidade, uma consultoria, uma empresa para te assessorar na fusão e aquisição, um advogado, ele tem que ser chato para que você faça com que você execute, né, o plano de ação combinado. Então, o nosso time fica no pé, a gente tem sistemas de controle de pendências, de tarefas, de ações. Então, assim, o diagnóstico é entregue com uma série de planos de ação que o empreendedor tem que executar. E aí, a continuidade da consultoria, o empreendedor ele decide, né, para onde ele quer ir. Né? Eu vi várias dores, eu vi que tem problema no caixa, eu vi que tem problema no estoque, eu vi que eu tenho problema ali na logística. Em qual dessas eu vou atacar primeiro? Então, a gente define aonde que a gente vai atuar. Você me falou assim, bom, o empreendedor que está nos ouvindo, aonde ele começa, né? Muitas vezes o empreendedor já sabe a grande maioria das dores. Eu falei aqui que 80% ele já vem, a dor é real, ela existe. Mas assim, eu acho que às vezes falta essa questão do plano de ação. Às vezes a gente já sabe a dor, mas a gente fica convivendo com ela como empreendedor. Ela tá doendo ali, mas é uma dorzinha de cabeça que eu vou convivendo com ela e não crio um plano de ação efetivo para eliminar aquela dor, sabe? Então, a primeira coisa que eu faria como empreendedor é ter um momento, pelo menos mensal, de estratégico, que é sentar sozinho na minha mesa, na minha sala. Parar, entender. Parar e vou refletir sobre o meu negócio. Refletindo sobre o meu negócio, eu vou criar ali, seja no caderno, no computador, um plano de ação. Esse mês seguinte, ou os próximos meses, eu vou focar nesse problema aqui de gestão de estoque. E aí criar um plano de ação em cima disso. Isso por si só já vai trazer muitos resultados, sabe? E um ponto que você falou que é muito bem feito. Por mais que seja mensal, então às vezes o empresário ele não tem aí essa disciplina, o que seria o adequado para que a gente pudesse construir de uma forma prática? Então, a gente sabe que os dados têm que ser ali verídicos, né? A gestão e a contabilidade, elas têm que ter minimamente uma proximidade, não essa distância como a gente percebe. Mas o que falta? É qualificação de pessoal na equipe ou esse passo tem que ser dado pelo empresário mesmo? Qual que é assim, a sua visão por estar esse mercado diariamente? Legal. O que eu percebo, sim, falta uma qualificação das pessoas ali do administrativo, mas eu costumo dizer que a gestão ela é top-down. Então, é parte da diretoria, parte dos sócios, parte do empreendedor, a vontade de querer mudar, né? Então, se eu sou um empreendedor que eu quero ter números mais confiáveis, eu preciso estar sentado do lado ali da pessoa do meu administrativo financeiro, obviamente que não o dia inteiro, mas trazendo para ela que a posição do trabalho dela é relevante para mim. Então, eu preciso demonstrar que aquilo é importante. E o que a gente vê é que, às vezes, venda dá muito mais tesão, né? A operação dá mais tesão. Você vê ali a coisa acontecendo. Então, os empreendedores focam seu esforço
totalmente na venda ou totalmente na operação. Não é que está errado, é lá que dá dinheiro. Né? Sim. Vender, toda empresa tem que vender, a operação tem que funcionar. Mas o financeiro, ele vai subsidiar isso tudo. Então, nesse momento que eu disse aí, de aquele momento estratégico, o empreendedor ele tem que ter a sua rotina semanal de qual momento que eu converso com o meu administrativo, sabe? Então, eu acho que, né, olhando para essas duas óticas, é o empreendedor puxando ali top-down, né? De cima para baixo. O meu mindset, quero ter números confiáveis e eu vou trazendo o meu time, trazendo para eles a importância disso para o nosso dia a dia. Sabe? E por mais que não seja a vocação dele, como a maioria é mais executor, como a maioria está ali em campo buscando ou sendo referência naquilo que faz, é trazendo mesmo uma importância, uma política da empresa de ter os números ali o mais alinhados possíveis. E a gente percebe muito isso, Marcos. Por exemplo, é um caso que me chamou muita atenção, uma empresa muito top, os caras, assim, com uma riqueza muito grande, distribuição de lucros alta, tinha ali um EBITDA próximo de uns 6 milhões por ano, vendia proteína no Mercado Livre. Proteína é whey, né? Uhum. Então ele tinha várias marcas, era o mesmo whey, ele era a fábrica, colocava o whey ali e vendia no Mercado Livre. Uhum. Então ele tinha a indústria e o canal de distribuição que era online. Modelo de negócio super legal, faturava ali seus 50 milhões. Falei, cara, isso vai ser ótimo para vender, proteína tá na moda e tal. Me manda o seu balanço, sua DRE para a gente começar. Quando a gente começa a aprofundar, né, em um processo e as pessoas talvez não deem a devida importância de uma complexidade de uma venda de empresa, porque uma coisa é você que é o fundador, sabe exatamente o que passa. Outra coisa é eu, que vou tirar milhões do caixa da minha empresa para poder apostar em você com qual nível de confiabilidade. Quando a gente começou a se deparar com aquilo, eu falei, como assim você consegue movimentar 50 milhões por ano, ter um lucro tão bom e não tem controle de nada, entende? Não consegue ali tangibilizar nada, é tudo no achismo. E isso pode parecer que é absurdo, mas isso é muito mais perto da gente que estamos no mercado do que as pessoas imaginam, as pessoas de fora. Só que quem que fica mais prejudicado é o fundador, é o sócio, é o empresário. Por quê? É dinheiro indo talvez para uma campanha que não está dando certo, um marketing que não está dando ali retorno, uma logística que talvez é mais cara você ter do que terceirizar. E aí a gestão iria mostrar uma estratégia melhor, uma alternativa de crescimento, né, que não custasse tanto. E o somatório disso tudo ao longo de uma jornada empreendedora que são muitos anos, olha quanto de dinheiro que vai ficando na mesa, quanto de tomadas de decisões tardias ou erradas que vão sendo feitas por essa falta, né, de investimento em profissionais, em empresas como a MaxApp. Mas isso eu queria que você reforçasse também essa visão, que não é só pensar na estratégia, não só pensar nesse diário, mas também ter essa informação da controladoria de uma forma também muito prática, né? Algo que está cada vez mais acessível, não é um luxo só de grandes empresas. Com certeza. Eu brinco, eu tenho um case que eu gosto de falar, que é uma padaria que a gente atende, Rafa, num projeto nosso online, um projeto modular que a gente tem que é online. É uma padaria que fatura hoje R$90 mil numa cidade interior de Minas que tem 7 mil habitantes. Eu brinco que gestão é para todo mundo, basta querer e ter força de vontade, porque tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que ele fala que carinho dá trabalho, e eu brinco que gestão também dá trabalho. Então era muito mais fácil ela ficar ali na frente da padaria, cuidar do padeiro, etc. Mas ela resolveu fazer gestão. Então a gente, em 3 anos, nós tiramos essa padaria de 38 mil de faturamento, e olha que não é nosso foco fazer venda, hein? A gente só começou a fazer o quê? Análise. O que a controladoria traz. Indicadores, dados, informações. Qual o produto que mais vende? Exato. Qual os dias, sazonalidade que ela tem que se preparar mais? Com base em números, criamos uma remuneração variável por padeiro de uma cidade que tem 7 mil habitantes. Pô, ela... Ao 90 mil, ela é uma das maiores empresas da cidade. Hoje ela é a maior padaria da cidade. Ela tem 2 concorrentes que ficaram no chinelo. Ela tinha antes 2 concorrentes, os 3 vendiam igual. Hoje ela é totalmente diferente. Você vai na padaria dela e vai nas outras, você não tem comparação, sabe? Então, assim, uma empreendedora que antes falava, nossa, Marcos, eu não tenho... tudo que eu tiro aqui, assim, eu pago o mínimo das minhas contas, eu não consigo viajar. Com 38 mil, sobra muito pouco caixa. Sim. Então, hoje é uma empreendedora que consegue viajar, a empresa tem caixa. E assim, não é um intervalo muito grande. São 3 anos que ela resolveu mudar de vida. Então, os números, né, eles contam uma história. Então, se a gente, com essa análise de dados, a gente começa a ler essa história, interpretar essa história e ir tomando decisões, não adianta você achar também que vai fazer o diagnóstico da empresa ou contratar uma consultoria, daqui 2, 3 meses já mudou de vida. Não é assim. Exatamente. É um processo, né? Exatamente. E isso leva tempo.
E você trouxe uma questão também que é muito importante. Eu trouxe esse exemplo dessa empreendedora, né, que é pequena ali, um faturamento de 90 mil por mês. Mas a gente tem um caso de um cliente nosso, que é um case nosso. A gente começou lá há 5 anos atrás, ele é nosso cliente até hoje. Ele tinha 38 funcionários, hoje já passou de 700. Está crescendo muito, uma empresa muito boa e muito rentável. Mas desde sempre, uma grande briga que a gente comprava com o empreendedor os dados contábeis têm que bater com os dados da controladoria, os dados gerenciais. Esse é o mundo ideal dos negócios. A língua, né? Tem o inglês, o português, o espanhol. A língua dos negócios são os dados contábeis. Então a gente sempre brigou muito com ele. Vamos aprofundar, vamos alinhar com a contabilidade para os dados gerenciais da nossa controladoria baterem com o contábil, porque a empresa estava crescendo. Era uma empresa ali de 50, 60, 70 milhões de faturamento por ano, ano após ano, ia aumentando. Relevante, sim. Relevante. E esse empreendedor, em algum momento, há pouco tempo, há 1 ano e meio atrás, ele cansou, falou, olha, vou vender o meu negócio. Por que ele resolveu vender? Apareceu um concorrente querendo comprar a operação dele. É muito comum. E pediram uma auditoria, né? Então contrataram uma auditoria, foram lá fazer a análise dos dados, esse empreendedor pediu a nossa ajuda, a gente ajudou, mostrou todas as informações nossas, né? As nossas informações gerenciais lá da controladoria. Quando a auditoria cruzou isso com os dados contábeis, uma empresa que ele poderia vender, um exemplo aqui, tá? 100, o comprador falou, eu só pago 60 porque tem o risco XYZ, porque os dados não batem. Exatamente, você falou tudo, Marcos. A avaliação de empresa, por não ser uma ciência exata, mas ela tem esses ranges, essas capacidades de tentar prever valores econômicos. Mas existe uma coisa, por isso que o método mais utilizado em avaliação de empresa é o fluxo de caixa descontado. Esse desconto, então, é uma taxa que é criada através do OC, que é esse indicador com base no mercado externo, na posição que o Brasil está, desvalorização, pega alguns indicadores macros com alguns indicadores do seu setor e com algumas nuances suas. Então, você pega toda essa tríade e em cima disso você vai ajustando. Quanto maior o risco da empresa, menor a avaliação vai ser o diagnóstico do seu negócio em valor econômico. E por que isso daqui que você traz é muito importante? O empresário pensa que contador, consultor de gestão, por serem atividades mensais, é custo. Quero gastar com nada agora, não estou com custo. E aí, de repente, ele começa a perder esses lastros, a gente começa a ter um investimento mínimo em relação à contabilidade boa, em relação a uma consultoria de gestão boa, mas comparado a esses 40 milhões de diferença que deu, olha o que ele poderia ter feito. E isso que você trouxe não é história de consultor, a gente vive isso todos os dias. A gente está negociando uma rede de casa de tintas agora, eles têm 21 lojas. Os dados muito bons, tudo muito bom, parte contábil, gerencial, mas quando vai fazer ali essa integração de um auditor, o auditor tem um óculos que nós não temos, então ele foi treinado para olhar contas específicas. Isso faz parte de um processo empresarial. Em algum momento a sua empresa, se ela não for auditada, você nunca teve uma empresa. Em algum momento ela precisa ser auditada, ou para uma compra, ou até porque ela cresceu. Mas por que eu estou trazendo isso? Quando o auditor colocou a ótica lá, viu várias descongruências das contas e tirou R$1 milhão do valor, do preço da operação. Falei, como assim, né? R$1 milhão numa estruturação de uma rede local é algo que, né, vai impactar no bolso do dono. E isso daqui são vários exemplos que a gente pode ficar discorrendo aqui a tarde inteira, que se não tiver isso, se não tiver gestão na ponta do lápis, na ponta da mão, se a empresa não conseguir respirar isso diariamente, quem perde no final é o sócio. Ou ele vai perder dinheiro mensal no lucro dele que está indo embora, ou em um ajuste de preço aí, como o seu exemplo, como o meu, aqui a gente está falando então de coisas que são significativas para essa estrutura. Vocês lá na Baico falam uma frase, não sei se eu vou parafrasear aqui do meu jeito, mas a empresa ela tem 3 destinos, né? Ela vai ser vendida, ela vai ser herdada, ou ela vai quebrar ali de alguma maneira, né? Assim, o que eu acho que no meio dessas 3 situações está a gestão. Porque ninguém quer herdar ou passar para os nossos entes ali de alguma maneira uma empresa no prejuízo, uma empresa que é um problema, uma bomba relógio. Então, se a gente tem gestão, eu vou fazer com que meu herdeiro ali, ele herde algo produtivo, positivo. Se eu vou vender,
Para eu vender, eu tenho que ter a gestão ali me ancorando numa venda positiva. E quando eu quebro, né, eu quebro porque eu não tive gestão previamente para isso. Então, a gestão é o centro de toda dessa operação que a gente precisa olhar com muito carinho para isso, né? E o empresário, ele tem que tirar essa sensação de super-herói. Tipo, eu sei tudo, eu só que faz a melhor xícara, eu sei processar porcelana. Cara, ótimo, mas existem especialistas para tudo. Então, se o caixa não é a sua vocação, se o financeiro, a gestão, a integração com a contabilidade não é o seu QI principal, tem muitos empresários que são naturalmente gestores, mas a maioria é muito mais de mercado, muito mais executor da sua função do que gestor. E é onde que a gente consegue, então, ver empresas que performam e empresas que não performam justamente por isso. E tem mesmo que quebrar esse paradigma, né, Marcos? De mostrar que é muito mais acessível do que o empresário imagina. Tem produtos de todos os tamanhos, de entrada, de ajuda, pelo menos para te dar ali um norte. Depois disso, você vai aprimorando. Está com a gestão da empresa pronta, a controladoria pronta. Vão ter coisas. Agora vamos para uma consultoria de RH, entender como que está sendo estruturado. Vamos para uma outra consultoria de vendas, para alavancar vendas, brand, marca. Então, tudo isso é o dia a dia do empresário. É estar ancorado com pessoas boas que vão ali ser também um alicerce da empresa deles. É uma coisa que você traz aí, me fez lembrar que até de um amigo meu, até indiquei esses dias lá para a Baico. Ele trabalha, ele é diretor, né, comercial de uma rede, e ele é um cara muito bacana, com uma visão muito legal e que construiu um patrimônio e que agora quer empreender. E o que a gente mais vê é que às vezes a pessoa quer empreender e ela começa, vou abrir do zero, né? Então, eu conversando com ele, falei, cara, procura a Baico, porque vai ter alguma empresa que às vezes não está no seu melhor momento de gestão. Mas pelo menos você sabe que já existe aquela gestão. Já existe, tem minimamente um histórico de lucro para você acompanhar. Então, assim, é um atalho gigantesco, porque você já nasce com alguma coisa que existe, né? E você vai melhorar os pontos que alguém vendo de fora. Muito provavelmente, se alguém que vai ver de fora chegar na MaxUp, vai ver vários pontos de melhoria. Porque alguém está olhando de fora, eu estou lá dentro da operação. Então, quando você compra, adquire, eu quero empreender, tenho um sonho de empreender, e vai por esse caminho de comprar algo que já existe, você já vai comprar controles existentes, às vezes já tem um controle financeiro, a gente está falando muito de finanças, mas já é um caminho, é um atalho enorme e um caminho muito mais rápido para ter sucesso, que você vai estar olhando de fora, vai ver gargalos, vai conseguir ajustar ali, né? Exatamente. A compra de empresa, ela vem justamente para poder dar acesso a quem é de mercado a crescer de uma forma inorgânica e quem não está no mercado a entrar no mercado de uma forma mais saudável. Por quê? Papel aceita tudo. Então, eu posso simplesmente falar, eu estou vendendo um projeto da Baico que você vai ganhar 1 milhão por mês, tá aqui o meu histórico, é isso daqui de modelo de negócio, agora vai lá para a prática e faz isso. Outra coisa é, tem uma empresa que tem esse resultado, ela tem essa frente de receita, o produto principal é esse. Então, essa base amostral que já existiu, ela é um ótimo indicador para a sua tomada de decisão. E, geralmente, quando essas pessoas querem empreender do zero, elas esquecem de fatores muito relevantes e importantes, que é capital de giro. A franquia não te fala que custa R$1 milhão, a marca de sanduíche X, isso é só para você construir e ter o direito de uso daquela marca. Fora capital de giro para a operação rodar, marketing para você mostrar para aquele shopping, para aquela região que você chegou. Então, tudo isso leva tempo e tempo consome dinheiro. Então, isso é uma coisa muito, muito importante. E quanto melhor estiver essas empresas, por exemplo, a gente vai apresentar para esse nome 6 empresas que têm o perfil dele. Qual que você acha que ele vai escolher? A que tiver as melhores informações, né? A que tiver as melhores informações, porque isso vai trazer confiança. Ele vai olhar, poxa, é uma tacada que eu não posso errar. Ou se errar, eu tenho um range de erro. Se eu pego algo bagunçado que nem o empresário sabe o que está acontecendo, quando dirá eu que nem sou fundador da empresa. Agora, essa daqui não, já me mostrou tudo, consigo ter toda essa estruturação aqui mais fácil, consigo fazer o próximo passo, que é isso de melhoria, porque aqui está pronto, e isso tudo agrega valor de forma intangível para a tomada de decisão. Eu queria até falar um pouco, indo para a gestão, assim, né? O que eu vejo muito, acredito que vocês veem lá também, a gente está falando de os dados financeiros e tem que bater com o contábil,
Mas eu vejo que às vezes está até além. Às vezes a gente vai em muitas empresas, Rafa, às vezes com faturamento de 1 milhão mensal, 2 milhões mensais, e o pessoal não tem uma meta. Uma meta assim, quanto que eu tenho que vender no próximo mês? Saí de uma reunião e vim para cá, era uma empresa com faturamento de quase R$ 1 milhão, que não tem uma meta, assim, não, e aí fica muito mais, exato, fica muito mais fácil reclamar que o tempo, não tá chovendo, o governo mudou isso. Então, assim, a gestão, ela perpassa por todos esses aspectos, porque aí o colaborador, às vezes, ele vai reclamar, o movimento caiu, você viu? Se você não tem uma meta, fala, não, sim, realmente caiu, o plano de ação é esse para melhorar. Então, assim, a gestão é isso, sabe? É olhar para todos esses caminhos que podem se abrir na nossa frente, sabe? Isso é muito importante, porque o que a gente trabalha hoje é com respostas rápidas. Por que essas empresas que conseguem valuations aí bilionários, que são empresas que se tornam até distantes em relação ao mercado, o que elas fazem? Conseguem crescer rápido, mostrar para o mercado crescimento, lucratividade em um curto espaço de tempo e tomando ações, decisões de forma dinâmica. Isso que você traz é muito importante porque pode ser que em algum momento da empresa a gente vai ter que trilhar um caminho de cortar um produto. Uhum. E que na cabeça do empresário, não, mas eu já vendi X unidades desse produto há um tempo atrás. Hoje o mercado não consome mais, ou se consome, a gente precisa mudar a forma como vende. Isso são coisas que, se a gente não familiariza, né, com os números, com a leitura dos números, com a tomada de decisão de forma guiada, é onde que a empresa começa a perder espaço. As pessoas que estão ali não começam a ver a empresa com olhos não tão bons. Tipo, poxa, será? Eles estão perdendo já a segunda loja que a gente fecha, deixa eu procurar outra coisa. Aí vem o efeito manada de perda de talentos e tudo isso vai desmobilizando a equipe, né, a empresa como um todo, por falta de gestão, por falta de tomada de decisão. E aí você trouxe um ponto que é fundamental, né? Eu acho que é inerente no mundo inteiro hoje a dificuldade de mão de obra, né? Então, se a gente abrir uma vaga hoje, lá pelo menos na MaxUp, nós estamos demorando um tempo muito mais longo do que a gente demorava há 2 anos atrás para preencher essa vaga. E eu tô vendo isso em todos os nossos clientes. Por uma série de motivos, mas assim... E aí um ponto que eu vejo, que a gestão tá aí nesse meio, é que se o colaborador sabe que a empresa tem uma meta. Uma empresa que tem uma meta, a meta naturalmente você está crescendo. Uma empresa que cresce, em algum momento ela vai valorizar ali sua equipe. Então você acaba retendo as pessoas com uma gestão mais organizada, com uma meta, com um direcionamento. Então assim, até isso é bom, de uma certa forma, para a gestão, né? Você manter mais as pessoas através de uma meta, através de um número. As pessoas gostam de ter norte. As pessoas não gostam de chegar no trabalho e falar, e agora? O que eu vou fazer hoje? E agora, o que eu vou fazer? E, o exemplo, né? A gente está passando por um clima muito seco. Muitas empresas que precisam ali de água, por exemplo, um agronegócio, vai sofrer. Porém, muitos já devem até ter previsto isso, que é uma época de seca no Brasil inteiro, principalmente no Sudeste. E o outro está ali sofrendo porque o milho, a espiga do milho não está dando a quantidade suficiente que ele havia estimado, que esse ano a safra foi péssima. E a gente começa a ver justamente isso, porque mercados iguais têm falas diferentes, né? Então, empresários que estão ali na mesma piscina estão sentindo a temperatura diferente, justamente por essas visões, essas previsões e isso tudo que a gestão pode agregar dentro da estrutura. Os números, a gente está falando bastante de números, assim, o número ele faz um papel fundamental, porque eu estou conectando essa parte da gestão dos números e queria falar das pessoas mais uma vez, porque quando eu começo a ter números, voltando lá para essa padaria de uma cidade de 7 mil habitantes com 90 mil de faturamento, hoje, desde 3 anos atrás, não saiu nenhum funcionário da padaria. E era sempre a rotatividade enorme, né? Um funcionário saía de uma padaria para outra. Mas por quê? Hoje a gente conseguiu criar metas, tem meta na padaria, bateu meta, o padeiro recebe um valor a mais, a atendente recebe um valor a mais. Então, vi que pelo número dá para pagar mais. E é natural do ser humano estar perto de pessoas que estão ganhando, né? Então, se eu estou numa padaria que está prosperando, que as pessoas mais ricas da cidade estão indo ali, eu estou mostrando, né, que eu sou a melhor vendedora, estou no balcão, isso para mim é melhor do que estar ali
né, num balcão às moscas, numa coisa que está super defasada. As pessoas buscam sucesso, buscam estar perto de coisas que estão em crescente. Isso é natural. Mas eu acho muito interessante, Marcos, isso daqui que você coloca, porque não é um projeto, né? Acho que a gestão é algo contínuo. Diferente da Baico, a gente tem data para entrar e data para sair na sua empresa, porque é um projeto específico. A gente vai vender a sua empresa, pode levar um ano e meio, mas eu tenho data para sair. Sim. A gestão não, você vai ficar na empresa ali por 5, 10 anos, fazendo o trabalho, melhorando, porque é dinâmico. Sim. Teve um fator externo que a gente precisa agora pensar sobre isso, algo que não estava previsto, uma variação cambial, coisas que são lá de fora, mas que vão impactar aqui dentro. E o que você vai fazer? Vai ficar para trás ou vai se mover na direção certa? Isso é até legal você trazer, assim, muitos clientes quando vão nos contratar, porque consultoria também pegou essa fama, né? O consultor chegou na empresa, nunca mais ele vai embora. E uma preocupação grande nossa é de manter o escopo pré-determinado. Então, a gente tem um produto que é a controladoria estratégica, que a gente vira o setor de controladoria dentro da empresa. Esse é um produto contínuo que a gente tem, mas antes a gente tem outros produtos que a gente determina. Nós vamos atacar essa dor aqui na logística, melhorar o indicador da logística. E a gente tem um prazo para isso, 6 meses, 12 meses. Mas muitos clientes gostam desse trabalho e vêm para esse trabalho de controladoria. E ele é muito legal também porque a empresa começa a crescer, ver números. A gente tem um exemplo que foi um dos primeiros clientes nossos. É uma empresa de tapetes personalizados, esses tapetes que você bota na porta da loja com sua logo. E na época faturavam 70 mil por mês. Hoje a empresa fatura quase 2 milhões de reais por mês e a gente foi mudando o nosso escopo lá dentro. Então o que é legal é que, apesar da gente estar com esse escopo de controladoria estratégica lá dentro, o nosso escopo atual é de formar o setor de controladoria interno dentro da empresa. Então a gente vai sair, deixar de ser consultoria, e ele falou, não, eu quero vocês participando de 2 reuniões por ano comigo, me ajudando a planejar o próximo ano. Mas assim, a gente está criando esse setor lá dentro. Sim, um setor de inteligência, um setor de tomada de decisão, um setor de pensamento, observação de mercado, olhar os concorrentes. Porque você trouxe, né? A gestão ela é contínua. Então esse setor, em algum momento, ele tem que ser interno mesmo. Sim, e ele tem que ser interno se o sócio não tiver habilidade ou o fundador tem que terceirizar para catequizar e daqui a pouco a empresa ter músculo suficiente para absorver isso. Lá nessa empresa é um que a gente falou, né? Ou vai ser herdada, ou vai ser vendida, ou vai quebrar. Lá chegou um ponto que a empresa cresceu, tá legal, e os filhos, né, dos 2 fundadores não queriam esse negócio. Um foi fazer medicina, outro advogado. E aí um dos filhos lá de um dos fundadores já tinha um negócio, estava indo bem, mas agora, com o crescimento, com a gestão, com a coisa mais organizada, ele falou, opa, eu quero entrar nesse negócio aqui. Então, nós estamos no processo de criar esse setor da controladoria com esse sucessor sendo o líder desse setor. Então, olha para você ver, até a boa gestão, tem muitas empresas que a gente vai atender que os fundadores falam assim, meus filhos não querem assumir, é muito comum, né? Mas a boa gestão pode até incentivar a acontecer atrair. Isso. Exatamente, porque empresas bem geridas, em sua maioria, são empresas que são rentáveis, são empresas que têm uma longevidade bem maior, são empresas que têm reputação e autoridade, porque tudo está conectado. E é a fala, né? Acho que as pessoas se espelham por aquilo que você diz. Imagina se você tem uma empresa com 0 gestão e chega na sua casa reclamando. Não, o negócio está péssimo, caixa está ruim, não sei o quê. A pessoa começa a ter uma versão de empreender. Se você fala, esse mês foi ruim, mas no próximo mês você começa ali a trazer esses pontos. A gente fez isso, a empresa recuperou. Então, né, coube ali espaço de melhoria com base no que a gente já sabia que iria acontecer. Você vai ali mostrando uma nova geração que o empreendedorismo é isso, é teste, é resiliência, é ter números na ponta da mão, observar o mercado. É momento de quê? De crescer, de comprar, de vender a minha empresa, de captar um empréstimo. O que é? O que está acontecendo? E se você não tem o mínimo, que é a gestão da sua empresa, como que você vai tomar essas decisões estratégicas, né, que são fundamentais, né, para dentro das empresas e dos sócios? Eu brinco que lá em casa eu fui fazer contabilidade, eu acho que aí eu fui tentar buscar por que eu resolvi fazer contabilidade, porque não tem ninguém da minha família nessa formação, né?
E aí lá em casa meu pai foi dono de transportadora e a gente vivia igual o Alto da Compadecida, né? Do Chicó. Tamo rico, tamo fica pobre. Rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Então meu pai já chegou a ter transportadora com muitos caminhões, 3 caminhões, um caminhão, 20 caminhões. Então assim, eu acho que a gestão também ela traz até essa estabilidade dentro familiar ali dentro do lar, né? Exatamente, porque agora você começa a comparar. Realmente não estamos em um ano bom, mas se a gente observar, pode ter sido o mercado, eu não preciso desesperar. E isso é muito rico, porque a gente que recebe muita demanda, né, de quero vender, o cliente fala, quero vender porque eu estou no meu pior ano, eu estou no meu melhor ano. Quando a gente começa a aprofundar, mas com base em quê? Não, é o feeling mesmo que... Eu falei, não, meu amigo, se a gente não conseguir trazer isso para o mesmo lugar, não tem como, né? Se você não está trazendo credibilidade para a gente que vai te representar, imagina para o mercado. E é justamente esses pontos. Esse cliente nosso que eu falei aqui, que tentou vender um tempo atrás, ele viu que ele não era das finanças, ele não era do administrativo, ele não gostava de nada disso, que é muito comum para os empreendedores. Ninguém monta uma oficina mecânica porque é bom em administração. Monta porque tem a aptidão naquela atividade. E ele percebendo isso e tendo muita humildade, o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar mais adiante, ele trouxe uma pessoa com quem ele foi chefe dele numa outra empresa que ele trabalhou muitos anos atrás para ser o diretor executivo do negócio. Então, ele focou toda a sua energia agora na operação e trouxe alguém que vai ser diretor executivo cuidando mais das partes administrativas, burocráticas. Então, assim, tem 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos que isso aconteceu e tá nítido o resultado que tem acontecido, sabe? Então, a gestão passa por esse caminho aí também. Não, e fundamental. Marcos, queria que você colocasse aqui em qual local os empresários podem conhecer um pouco mais do trabalho da MaxUp, desmistificar isso, né, de que não é para minha empresa, consultoria só para empresa grande. Pelo contrário, vocês conseguem ter produtos para empresas de 70 mil de faturamento, como para empresas de milhões de faturamento por mês, para a gente poder educar mais o empresário a ter, né, decisões mais assertivas que vão gerar valuations maiores e M&As mais estratégicos. Coloca o site aqui embaixo, qual que é aí da MaxUp, os contatos que a gente pode te achar. Legal. MaxUp Consultoria, MAXUP, maxupconsultoria.com.br. Lá vai ter o nosso WhatsApp, vai ter os produtos e serviços que a gente oferece lá dentro, mas eu gostaria de fazer um convite. Manda mensagem lá no WhatsApp, vamos fazer um café virtual comigo lá e com o meu time comercial lá para a gente conversar sobre os negócios da sua empresa, porque, como você disse, né, a gente tem produtos variados ali para todo o perfil de empresa. Então, gestão é para todo mundo, como eu disse mais cedo aqui, né? Gestão tem que ser para todo mundo e a empresa ela precisa ser perene, você precisa ter mais paz e tranquilidade ali na gestão. E os números, a boa gestão, ela traz isso para o nosso dia a dia nas empresas. Então, eu queria fazer esse convite aí para a gente bater um papo lá com os empreendedores que estão nos ouvindo e falar sobre gestão. E a MaxUp atende todo o Brasil, hein? Exatamente, atendemos todo o Brasil, tanto online quanto presencial, a gente tem projetos aí espalhados o Brasil inteiro. E vai ser um grande passo que a empresa vai dar buscando aí um parceiro qualificado que vai ajudar nessa métrica, nessa definição com vocês. Nós já atendemos mais de 400 empresas até esse presente data, né? Treinamos mais de 8 mil pessoas aí, porque além da consultoria, o nosso propósito, até nem comentei sobre ele, é desenvolver pessoas, negócios e sonhos. Então a gente trabalha e vive esse propósito o dia inteiro. Então, a gente vai ajudar você a te formar como empreendedor mais capacitado em analisar números, mas também formar a equipe em desenvolver, em ver o setor, ser mais estratégico. Então, nos contacte lá que eu tenho certeza que os resultados vão aparecer. Excelente. A gente indica, viu, pessoal? Não existe M&A bem feito se a sua gestão não está ali na ponta do lápis diária para que a gente consiga, né, vender o negócio com seu devido valor. Marcos, estamos chegando ao fim, mas a gente vai fazer um bate-bola rápido. Beleza? Beleza. Então vamos. Para você, o que é empreender? Empreender, para mim, é realizar os nossos sonhos e ser motor de realizar outros sonhos de outras pessoas. Nossa, ótima definição. Como que você descreveria a sua jornada empreendedora?
Eu não gosto dessa jornada da internet, né? Que parece tudo fácil. Sim. Não foi, meus cabelos estão ficando brancos. Mas é muito enriquecedora. Eu acho que, assim, hoje eu sou uma pessoa, saindo do profissional, acho que eu sou uma pessoa melhor para minha família, uma pessoa melhor para o meu filho, para os meus amigos. Então, o empreender me transformou numa pessoa melhor. Então, acho que posso traduzir dessa forma. Exatamente. Tudo é uma consequência, né? Não existe PF e PJ diferentes. Um é reflexo sempre do outro. Qual que foi o seu maior desafio no empreendedorismo? O meu maior desafio foi ter foco. Acho que assim, eu sempre quis e sempre fui muito empreendedor, mas eu era aquela pessoa, eu sou mais comercial, tenho uma veia mais comercial, apesar de ser contador. Normalmente contador não é assim, né? Mas eu sempre quis fazer tudo ao mesmo tempo. Então, para quem não gosta de sócio, para mim, minha mãe até brinca, né? Que quem me salvou foi o Felipe, que é meu sócio lá. E como a gente é amigo de infância... Sim, colocou tudo em ordem. Então, assim, ele é um pai... Ele é filho de pai matemático e policial. Então, assim, ele é uma pessoa extremamente organizada, focada. Então, veio a união, né, das nossas forças, eu mais comercial, com muitas visões, todas as inovações que a gente fez na empresa, ou grande maioria, eu que tive a ideia, e ele com foco. Então, para mim, a maior dificuldade, até nos negócios anteriores que eu tive, foi ter foco. E acho que na MaxUp a gente acertou por causa disso. E a complementaridade, ela é fundamental para o negócio, sem dúvida nenhuma. Sua maior conquista como empreendedor? Eu acho que eu consegui muitos sonhos. Viajei bastante para fora, internamente, consegui um apartamento, alguns imóveis, mas assim, o que eu acho legal foi ver hoje meu time de líderes ganhando salários que eu nunca imaginei que eu ia receber. Então, acho que você poder pagar isso. E a gente está lá trazendo eles para uma possibilidade de ser sócio do nosso negócio no futuro. Então, assim, isso é maravilhoso. Excepcional. E para a gente fechar, quem que é a sua inspiração empreendedora? Assim, eu não tenho uma inspiração da mídia, né? Mas eu gosto bastante de conviver com os meus sócios. Assim, o Felipe e o Igor, né? Que são hoje os meus sócios, eles me inspiram o tempo inteiro. Então, quando eu tô um pouquinho mais ali, vou acomodar um pouco. Aí eu vejo o Felipe fazendo inglês 7 horas da manhã. Eu vejo o Igor buscando fazer uma pós-graduação num sábado. Então, assim, eles me inspiram bastante em buscar algo mais, buscar algo melhor, a organização que eles têm da rotina. Então, acho que o dia a dia eles que me trazem uma inspiração legal. Então você faz jus àquela máxima, né? Somos o reflexo das 5 pessoas que a gente convive. Com certeza. Então tem que escolher a dedo quem realmente você quer passar parte do seu tempo, que vão ser pessoas que vão te mudar de degrau ou vão estagnar você com o passar do tempo. Com certeza. E a sociedade é justamente isso. Escolha certo, faça-lhe as decisões corretas, busque a complementaridade. Se não tem, as consultorias estão aí para isso, para poder ajudar onde ali talvez a cúpula da sociedade tenha algum momento de falha, para que no final você consiga ajudar pessoas através do empreendedorismo e da missão e visão da sua empresa. Muito bom. Eu falei do nosso propósito, né? Desenvolver pessoas, negócios e sonhos, e não é brincadeira, a gente vive isso lá o tempo inteiro, assim. Então, por isso que é muito gratificante. Eu falei que o que a gente que me deixa mais feliz é poder ver as pessoas que entraram lá atrás como estagiário com a gente e hoje está conduzindo projetos de empresas muito grandes, empresas muito legais, sendo líderes de outras pessoas. Isso, então, é desenvolvendo as pessoas que estão com a gente também. Exatamente. E vai criando uma corrente que fica imparável. Com certeza. Marcos, muito obrigado pelo tempo, pelos insights, por ter trazido esse alerta para o empresário também, do que tem que ver, do que ele precisa ver, do que ele precisa fazer para que a empresa continue crescendo. Não é só saber o que tem, mas o plano de ação futuro é o que vai determinar se você vai ficar no mercado ou não. E tudo isso aí que você fala de uma forma muito leve, que fica fácil para o empresário entender. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. E vamos junto que a gente tem muita empresa para organizar, né? Eu que agradeço. Vamos lá realizar sonhos dos empreendedores. Isso mesmo. Pessoal, gostaram? Então clique aqui, procure a MaxUp, faça um diagnóstico, entenda em qual momento está a sua empresa e vamos aí para o próximo ByCast. Até a próxima, pessoal!